E o objetivo geral desse vídeo é trazer você de volta pra realidade, irmão. Sai dessa porra de ideologia, de direita, esquerda, essa porra de divisão, de ficar discutindo. Isso não vai te levar a lugar nenhum, cara. Isso é massa de manobra. Pão circo é um jogo que a gente não tá jogando. Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Henrique Rocha. E qual o tema desse vídeo? O tema do vídeo de hoje é o seguinte: Bolsonaro preso. E a gente vai fazer uma leitura, né, geral sobre tudo que tá acontecendo no Brasil, geopolítica. A intenção aqui não é seguir um roteiro à risca, é realmente destrinchar alguns pontos, né, para que você entenda e passar um pouco da minha visão. Então, aqui a gente vai tentar ser, de certa forma, imparcial, né, porque isso está gerando problema hoje em dia. Então, e o objetivo é clarificar as coisas para você. Então, a gente pensando, né, em sociedade e quanto tempo a gente tem, né, dessa sociedade que a gente vive, que parece que sempre foi assim, mas não foi, né? Até algumas centenas de anos atrás a gente estava aí matando animais, matando uns aos outros para ganhar terras, né, território. E é interessante a gente observar hoje como isso funciona, né? A dinâmica do pão e circo, a dinâmica da política, a dinâmica das narrativas criadas. Então, Bolsonaro preso, o que isso muda na nossa vida? Eu vou ser curto e grosso, nada. Não muda nada a partir do momento que dividir o povo torna o povo mais fraco. Então, vamos dizer que, de certa forma, os dois braços fazem parte do mesmo corpo, né? E se você não acredita nisso, você é gado, claramente. E você... tudo que tem ismo, né, no final, é porque você tá preso ideologicamente nessa questão. Então, bolsonarismo, petismo, vitimismo, tudo isso você te torna preso, né? Isso é uma percepção que eu tenho. Então, se você não concorda, escreve nos comentários, respeita a opinião de todo mundo, mas é a minha visão de mundo, e esse canal é meu. Então, uma percepção que eu tenho não vai mudar nada, porque já estava tudo planejado, cara. De certa forma, o que aconteceu, né, já vem dizendo o que vai acontecer. O Brasil não é um país independente, a gente não é uma nação independente. A independência do Brasil foi um acordo, vamos dizer assim. Então, se você parar para observar, a gente ainda é colônia, né? O interesse do Trump, por exemplo, aqui no Brasil, não é salvar os brasileiros. Não é que a gente tenha o melhor país do mundo para viver, não. Porra, que a gente se torne competitivo e desbanque ele, porque a gente poderia isso. Se o Brasil fosse uma potência, né, como tem potencial para ser, a gente claramente seria uma das 3 potências primordiais do mundo, né? Por toda a riqueza que a gente tem, riqueza cultural, né? O povo muito resiliente, mesclado, tem várias características. Se você parar para observar, a gente é muito subjugado, né? País de terceiro mundo, mesmo, né, estando entre os grandes aí em faturamento, questão de PIB. Só que é isso, a política, a corrupção, tudo isso são guerras geopolíticas, né? São interesses de pessoas de fora que são acometidos aqui dentro. Por quê? Porque as nossas lideranças, né, ao invés de negarem e serem mais nacionalistas realmente, não são. Simplesmente não são. Então, na minha concepção, na minha visão, Trump, o interesse dele com o Brasil é terra raras. Então ele vai negociar com qualquer um, cara. Com Lula, com Bolsonaro, com quem seja. Porque o objetivo deles é esse. Se manter no topo. E ele só se mantém no topo explorando outros países. É como a França hoje também. A França não produz mais nada, né? Ela não tem os próprios recursos. Então ela vai explorar colônias, explorar países, né? Assim como a China também, né? Que está explorando outros países aí. São milhões e milhões de litros de água que a gente está enviando para a China. Não sei se você sabia dessa informação. E o mais interessante é isso. Você observar, né, esses movimentos de geopolítica, entendendo que tudo não passa de uma grande manipulação. Não sei se você já viu o filme do Show de Truman. E ele fala basicamente disso, de você viver numa realidade paralela, ou seja, uma falsa realidade que é criada, né, pelos líderes, pelas pessoas, para que você viva realmente no Big Brother da vida real, né? E com o IA isso cada vez mais está se consolidando. Como eu falei, a ideia nesse vídeo aqui, eu tenho um viés mais de direita, né? Sou cristão, graças a Deus, mas a questão política, né, é muito relativa. Então, as pessoas mentem, cara. As pessoas mentem pra si mesmas, mentem pros outros, mentem pra família, tudo. Então, é muito claro, né, que às vezes a pessoa tá ali, tá defendendo uma pauta, tá dizendo que tá defendendo uma pauta, mas no final ela só tá defendendo os próprios interesses. E essa é uma percepção que eu quero trazer, né? Qual o objetivo desse vídeo? Onde eu quero chegar com isso tudo? Cara, uma grande verdade, né, que a gente também observa vai mudar porra nenhuma você gritando, indo lá protestar, alguma coisa nesse sentido, né? De alguma maneira, a gente vê essas coisas acontecendo, né? E fica assim, nossa, não sei o que, mas essa pessoa e tal, a gente cria aquela imagem, né, da pessoa, mas a gente não vê que por trás tem muita coisa. Como o efeito dominó aí do Banco Master, né? Tem gente muito graúda ali envolvida.
tem gente muito graúda ali envolvida, tanto de direita e esquerda, tem gente graúda envolvida. E vamos dizer que um pouco dessa questão, né, a direita também tá falando muito disso, tem alguns portais anunciando, né, falando que o caso Master, né, o caso Bolsonaro, logo agora após a prisão, né, e a falência do Banco Master, seria basicamente abafar o caso. Isso é o que as páginas estão dizendo, não o que eu estou dizendo, estou aqui para comentar somente. E você vê, né, a manipulação de narrativa, tudo o que acontece em volta disso. Então, é sim um jogo político, né, tem ali as suas nuances, mas no final é por pura comodidade, né, comodidade dos que fazem parte do negócio. Eu tive familiares políticos, né, deputados federais, e eu pude observar muito isso, sabe? Como é uma briga de interesses. Política é somente isso. É um ciclo infinito de guerra em prol de você direcionar aquilo que você quer de recurso para você. Então é o puro egoísmo, o puro suco do egoísmo, né? E as pessoas só fazem alguma coisa motivada quando não é benéfico para ela mesma. Então ninguém vai levantar uma ponte, vai asfaltar uma rua porque tem que fazer, porque é o trabalho desse merda. Entende? Ele vai fazer porque ele tem o interesse de se perpetuar ali, de faturar mais, de, sei lá, colocar uma empresinha aqui. Então, basicamente, na minha concepção, né? E o objetivo geral desse vídeo é trazer você de volta pra realidade, irmão. Sai dessa porra de ideologia de direita, esquerda, essa porra de divisão, de ficar discutindo. Isso não vai te levar a lugar nenhum, cara. Isso é massa de manobra, pão e circo. É um jogo que a gente não tá jogando, que a gente é só parte do baralho que tá sendo usado ali pro jogo, entendeu? Apenas os peões. Então, o que a gente tem que entender, né, com isso? Não vai fazer diferença você gritar ou ficar puto ou xingar ou, sei lá, ficar triste. Então, seu objetivo tem que ser exclusivamente, né, impreterivelmente seu, na sua vida. Porque a única forma de você ter a liberdade que você quer, você ter a qualidade de vida que você quer, você vencer na vida, né, da forma que você almeja, é você lutando por você. E não caindo em narrativas baratas de terceiros que estão aí lutando pelo próprio interesse, entende? Então a minha visão é, cara, para de consumir, produz mais. Isso é uma coisa que eu tô fazendo, né? Vou elencar aí 3 pontos, né? Então, parar de consumir e produzir mais. Isso, todas as suas, em todas as áreas, todos os âmbitos da sua vida, né? Seja conhecimento, seja, sei lá, aprimoramento de alguma coisa, você tem que estar focado realmente naquilo que você está fazendo com a sua vida, né? Trabalhar para os outros, concurso, nada disso vai te deixar rico. Se você tem o objetivo de ficar rico, você tem que empreender, né? Ou herdar. E herdar eu acho que é mais difícil, então você tem que fazer isso, empreender. E cada vez mais, né, essa régua vai ficar difícil. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema, né, sobre inteligência artificial, sobre o que o mundo, né, tá caminhando para ser e como a gente pode, né, talvez se preservar, né, e se crescer aproveitando esse movimento. A gente está prestes a viver uma outra crise aí, né, próxima a essa. Antes de 2030, acredito que a gente vai ter uma crise parecida com uma pandemia, né, justamente para botar o mundo de joelhos, né. O Trump, quando ele fala, vou tornar a América grande de novo. Então, eu tenho uma percepção que ele pode chegar a quebrar o dólar, né? Trazer uma nova moeda em fator ouro, porque o dólar não é mais lastreado em ouro, né? Há muitos anos atrás, um presidente, que eu não lembro agora o nome, ele chegou a fazer essa desassociação, porque ele estava imprimindo muita moeda e já não fazia sentido aquele cálculo. Então, o que a gente vê, né? Essa crise e a troca de inteligência artificial, cara. Inteligência artificial ainda está engatinhando, né? De certa forma. É surreal pra gente, porque a gente nunca viu essa tecnologia, mas ao mesmo tempo é muito inicial, né? E vamos analisar aí a diferença, né, entre a transição, né, à internet, que foi, né, agora uma das transições que a gente viveu, e que, sei lá, perdurará aí de 2000, antes de 2000, né, um pouco, até ali o meado de 2015, que se consolidou a internet, onde as pessoas utilizam diariamente, hoje principalmente, né? E aí veio as redes sociais, né, que acabou um pouco com a nossa questão de relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade, né, de família, porque tudo basicamente vira uma falsidade, né? Todo mundo posta só coisas boas, então é meio que impossível você não se comparar, né? E gerando comparação gera frustração, porque você às vezes vai ver, a mulher namora o Cristiano Ronaldo, não sei o quê, cara, olha a vida dela, olha o diamante que ela ganhou e tal, tudo isso. Então é uma idealização totalmente distorcida da realidade, cara, é uma coisa muito louca isso. Eu tô associando tudo isso, né? Porque são temas que fazem sentido. Então, e a bolha agora da IA, a bolha não, a questão é uma bolha também, né, que vai estourar, como a bolha.com. Mas essa questão vai muito além, cara. Ela vai num ponto dessa transição que a gente tá vivendo de IA, ela vai ser muito mais disruptiva e rápida do que a da .com, né? Que levou aí seus 15 anos ou mais. Então você percebe essa janela, né? Vamos dizer que a IA tá aí num nível de próximos 3, 5 anos, a gente vai realmente ver coisas surreais, assim,
Porque a corrida já começou, as empresas estão recebendo aportes bilionários, né, e ainda não dão lucro. Então, isso é uma bolha, porque, vamos dizer assim, uma empresa pega um investimento, ela vai investir em outras empresas do mesmo ciclo, ou que consuma, né, os insumos de outra empresa, só que chega um ponto que não dá lucro, porque ainda não tem aderência, porque o valor ainda não está ajustado, a tecnologia ainda está em desenvolvimento, ou seja, ainda oscila, né? Então, isso vai dar merda em algum momento, né? Esses bilhões e bilhões que estão sendo investidos não vão ter retorno e com isso muitas instituições vão quebrar. Fora a questão também da política, né, em volta disso. O que vai ser o futuro? Eu vou trazer esse tema com mais profundidade, né? Eu vou trazer esse tema com mais profundidade. Bolha de ar, tecnologia, avanços, né? E essa transição que a gente vem vivendo, né? Transição governamental, política e tudo isso. Então é isso. O objetivo desse vídeo aqui é, cara, cuida da sua vida. Busca as coisas por você. Esquece narrativa política. Foda-se tudo isso. Não vai te trazer nada, a não ser que você faça parte, né? Ou que alguém do seu meio faça parte. E aí você vai se beneficiar disso, né? Tava comentando com um amigo, até esqueci de falar. Sobre licitações, né? Como a gente poderia trazer serviços de IA para empresas privadas, públicas e departamentos públicos, né? Hospitais, empresas, Sebrae, ou seja, empresas que precisam de tecnologia, prefeituras e tal. E a gente comentando, né, conversando, aí eu falei, cara, é bem provável que a gente tenha que molhar a mão de algumas pessoas. Isso eu falando, né, com esse meu amigo. Aí ele, cara, pô, se for assim, é complicado e tal, não sei o quê. Pô, tu vai querer fazer isso? Eu falei, cara, não quero. Não quero, realmente não vou. Entende? Só que isso já me limita, ou seja, quantos contratos eu posso conseguir que eu não dê nada em troca, sabe? Não é não dê nada em troca, é que eu execute o serviço com maestria, com qualidade, né? E não molhe a mão de alguém. Então, acredito que vão ser pouquíssimos, né? Pouquíssimos contratos, mas a gente observou isso, que não existe, né, esse jogo sem você jogar as cartas com as cartas, né? E tem uma frase que eu gosto muito que fala, don't hate the game, don't hate the player, hate the game. Ou seja, não odeie o jogo, não odeie o jogador, odeie o jogo. E é real, pô. O que a gente tá vivendo aí em relação a isso é muito sério, cara. É muito sério. E é isso, o Banco Master, né? Por que demorou tanto a explodir essa bolha e chegou nesse nível? Porque tem políticos envolvidos, tem toda essa, né, questão aí de molhar a mão das pessoas, né? Então foi se perpetuando, foi crescendo e é isso. Oferecendo ali ganhos surreais, né, estratosféricos para o mercado e trazendo essa questão. Ou seja, os indicadores, né, os próprios corretores, né, que trabalham ali indicando investimentos, estavam ganhando uma grana preta de indicação, oferecendo esse tipo de produto para o cliente dele. E muitos clientes, né, por ganância, por, não sei, uma forma de inocência, né, de algum modo ali, acabava caindo nessa questão e os corretores ganhando uma grana preta em cima das indicações que eles fazem. Então, esses movimentos, né, que eu quero que você perceba e que traga isso para sua vida. Cara, a lacuna tá grande e vai ser cada vez maior. Eu sou Henrique Rocha, eu trouxe aí nesse canal alguns pensamentos, né, vamos dizer assim, meus devaneios, né, mais centrados, são temas de estudo, de leitura, de observação, são várias questões que eu quero abordar com vocês. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like, segue aí, comenta alguma coisa embaixo pra eu saber se vocês gostaram. Eu ainda tô aprendendo, né, criar essa dinâmica de acertar ali o tema do vídeo e fazer essa comparação, né, juntar os pontos e trazer uma conclusão. Então a conclusão é essa, foca em você, esquece política, não seja ganancioso, não caia em conversas, né, de dinheiro fácil, dinheiro rápido. Isso vai te fuder, isso pode ali, a princípio, ser um bom negócio, né, você receber essa grana, mas depois você se fuder. No caso do Gladson, por exemplo, né, que é o rei das criptos lá de Cabo Frio, conheci algumas pessoas que investiram dinheiro lá em cripto e tudo, e muita gente tá fudida até hoje, por causa da ganância. Então, as pessoas tentam culpar o governo, tentam culpar todo mundo. O cara não sei o que. Cara, foi sua própria ganância de não ver que aquilo era um mau negócio, né? E que, porra, se tá dando o que tá prometendo aí, meu irmão, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, você tem que ter esse pensamento crítico, cara. É o mínimo que você pode ter, porra. E autorresponsabilidade. Se você tem autorresponsabilidade, você entende e não fica sofrendo, igual tem um monte de gente aí, morreu gente, depressiva e tal, por causa disso. Porque vendeu o imóvel pra investir o dinheiro lá, vendeu o carro, vendeu coisa dos outros pra conseguir, né, ter ali o dinheiro pra investir, pra ganhar rápido. Então, nós somos reféns das nossas próprias escolhas. Grava isso. Somos reféns das nossas próprias escolhas. Então, escolha com sabedoria. E se você não consegue escolher com sabedoria, não traga remorso e depois não fique puto. Se ficar alguns minutos, alguns dias e depois você tem que passar por cima disso e falar, cara, eu fiz merda, eu me responsabilizo e é isso. Eu sou homem, eu sei o que eu fiz, isso aqui realmente estava muito mal contado, caí no conto da carochinha e é isso. Responsabilidade. Sim? Então é isso, senhores.
Grande abraço e fiquem com Deus aí, até logo.